E aí pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai ter a nossa aula sobre osteogênese imperfeita ou doença de Lobstein. Essa doença Lobstein, ela é mais conhecida como doença dos ossos de vidro, né? Uma doença muito rara, ou doença de Lobstein. O sujeito apresentado aqui, né, vamos dizer, dentro dessa doença genética rara, a prevalência, a mutação dela, como é rara, ela aparece em 1 a cada 20 mil pessoas nascidos, né? Então, a cada 20 mil pessoas, uma pessoa desenvolve a doença de Lobstein, tá? Ou osteogênese imperfeita. Mais conhecida, vocês vão conhecer como ossos de vidro, tá bom? Junto com a aula, estou encaminhando um texto, lógico que na verdade, é um texto que ele é mais prolongado, ele é uma tese, mas vocês podem pegar as partes onde fala sobre a doença de Lobstein como processo genético, né? Sobre tratamento, enfim. Não precisa ler tudo, né? Certo? Então vamos lá. Qual é a causa dessa doença? Bem, primeiramente, vocês precisam entender que a doença dos ossos de vidro, ela é uma condição rara que tem como principal característica a fragilidade desses ossos, que quebram em enorme facilidade. Então, a doença de Lobstein, a doença dos ossos de vidro, são pessoas que têm a fragilidade óssea devido à dificuldade, né, de realizar o processo da proteína, ou seja, produzir a proteína de colágeno, que é um responsável pelo processo de calcificação, né, e entre outros processos do nosso corpo, do nosso organismo. Ela é uma doença genética, tanto hereditária quanto congênita. Então, isso quer dizer o quê? Que a pessoa que desenvolve a doença de Lobstein, ela pode desenvolver através do processo de formação do feto. Então, no momento em que está formando o feto, a modificação, a codificação dessa proteína, que é o colágeno, ela pode vir em uma quantidade diferenciada, em uma quantidade muito exacerbada, vamos dizer assim, exacerbada não, desculpa, diminuída. 95% das pessoas que apresentam a doença de Lobstein, elas apresentam não só a fragilidade nos ossos, mas elas também apresentam outras características que a gente vai falar aqui também para poder ser diagnosticado com a doença de Lobstein. A osteogênese imperfeita pode ser congênita e afetar o feto, que sofre fraturas ainda no útero materno e apresenta deformidades graves ao nascimento. Então, assim, pessoal, a gente vai ver que não existe só um grau de doença da doença dos ossos de vidro. Existem vários. Em casos mais graves, o feto em si ele já sofre fraturas dentro do processo uterino materno. Quando eles vão nascer, dependendo, né, da forma que é o parto, ele já pode apresentar várias deformidades, como já ossos fraturados. Pessoas que têm doenças dos ossos de vidro são pessoas que têm uma fragilidade em locomoção, são pessoas que somente ao andar e tropeçar elas podem fraturar ossos, né? São pessoas que elas não podem fazer exercícios físicos que exigem muito esforço físico, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e que precisa de um cuidado mais afinco sobre isso. Essa doença, ela afeta justamente o DNA, tá? Ela é uma doença tanto dominante quanto recessiva, e a gente vai falar quais os genes que estão dentro de quais cromossomos eles são afetados, porque há uma diferença nesse processo. Olha só, no gene, 95% dos casos, a osteogênese imperfeita,
é causada pela mutação dos genes COL, né, 1A1 e o COL 1A2. Esses dois colágenos, né, que são os genes do colágeno, eles vão ser afetados quando há essa mutação. Então, essa mutação ocorre mais no processo dominante, né, dos alelos dominantes, e elas estão aí no cromossomo 17, salvo engano, 19 e 19, e outro também, eu acho que é o 20, enfim. Mas eu sei que são esses dois, né, que são afetados. Isso visando alelos dominantes, né? Já nos recessivos, foram observados também mutações nos genes LEPRE1, CRTAP e PPIB. Esses genes eles já estão localizados no 3, no 5 e no 1. Eles são afetados por quê? Porque como não é só na formação do colágeno, né, que é a estrutura óssea, ele vai afetar os olhos, né? Ele vai afetar também as questões do crânio, na arcada dentária, pode provocar doenças coronárias e entre outras, tá bom? Então, é uma doença que ela não afeta somente a parte óssea. Claro que essa é a principal. Mas quando recessiva, já se tem uma visão diferente e um cuidado maior, porque se observou outros genes que são afetados. Aqui a gente pode perceber uma criança, né? Essa imagem foi retirada desse site, tá? Onde ela está aí engessada justamente por ser diagnosticada com a doença ossos de vidro, tá bom? A falta de colágeno afeta não só os ossos, mas também a pele e os vasos sanguíneos. Então, pessoal, pessoas que têm aí, são diagnosticadas com a doença dos ossos de vidro, elas vão ter uma coloração diferenciada na pele também, tá? Os vasos sanguíneos, como o colágeno também é na pele para essa articulação, até mesmo pela fibrilina, enfim, para manter hidratada, vamos dizer assim, a gente vai ver pessoas que vão ter algumas mutações corporais. Por exemplo, muitas das vezes as pessoas que têm os ossos de vidro têm estaturas baixas, né? Rosto triangular, tá? E aí elas vão ter essas mutações genéticas também, ok? Certo. Então eles vão ter essas alterações tanto na pele e nos vasos sanguíneos. Além das fraturas sem causa aparente e dos ossos curvados, existem outros dois sintomas específicos, pessoal. Então, assim, além desse processo dos ossos, né, que pode ser curvados, existem outros dois sintomas que eles são considerados característicos da doença ossos de vidro, tá? Que é justamente a esclera nos olhos. O que é isso? Essa parte branca dos olhos, ela vai ser azulada ou até mesmo preta, tá bom? Então veja que há uma coloração diferenciada. E vão ter também o rosto de forma triangular, né? Isso são duas características que são pontuadas como principais. Esse caso aqui que eu peguei da internet também, vou já dar a referência para vocês aí. Ele é um caso brasileiro, tá? Que foi diagnosticado com a doença ossos de vidro. E uma outra também que pode ser considerada uma característica, né? Eu coloquei esses dois, são outros dois sintomas típicos, mas existe um que também aparece, que é justamente a dentinogênese. A dentinogênese, ela é o quê?
são os dentes escuros e frágeis. O sujeito ele vai apresentar aí a sua arcada dentária de forma escura, meio azulada e também muito fragilizada, podendo assim perder alguns dentes no momento da alimentação. Um outro ponto que eu quero formar também é que pessoas que têm, né, esse tipo de adoecimento, eles precisam ter muito cuidado com os processos das comidas que eles vão fazer, né? Ou seja, da sua alimentação. Eles precisam ter aí uma alimentação rica em vitamina C, né? Porque existem alguns alimentos que podem apresentar aí evolução no seu quadro, né? Eu não posso... O limão, por exemplo, é muito bom para eles, só dando um exemplo, né? Então eles precisam ter muito cuidado com essa alimentação, tá? A alimentação ela é um dos pontos principais no tratamento de melhoria, vamos dizer assim. Por quê? Porque a doença dos ossos de vidro ela não tem cura, tá? Ela é uma doença que não tem cura, mas existe um tratamento para que o sujeito possa ter uma qualidade de vida. E essa qualidade de vida envolve vários outros processos de trabalhos que podem ser realizados, que eu irei pontuar para vocês mais à frente. As manifestações clínicas da OI, né, elas variam muito de grau e intensidade de acordo com o tipo da desordem instalada. Então, assim, existem pessoas que vão apresentar um grau elevado da esclerose, né, da doença dos ossos de vidro, e outras não. Então, assim, existe uma classificação entre elas. E essa classificação, aqui é a fonte, tá? De onde eu tirei as imagens. E a classificação dela, ela vem do tipo 1, que é considerada a forma mais leve e não deformante, que se manifesta mais tarde aos 20, 30 anos, com perda leve da resistência óssea. Aí é o tipo 1, ela é considerada leve. Esse tipo 1, pessoal, as pessoas são muito caracterizadas pelo quê? Elas tendem a ter uma estatura mais ou menos normal ou uma estatura baixa. Elas tendem a ter a esclera ocular, ou seja, ou o olho meio azulado ou meio preto. Eles podem desenvolver a cabeça um pouco triangular, mas não tão acentuada. Eles vão ter algumas dificuldades no processo de calcificação dos ossos, mas eles vão ter uma leve resistência, não vão ser tão frágeis, né? E ela vai aparecer mais tardiamente, entre os 20 e 30 anos, tá bom? Diferente do tipo 2, que é a forma mais grave de todas. Em geral, os portadores ainda morrem dentro do útero logo após do nascimento. A tipo 2 ela é considerada letal, porque assim, na tipo 2, além deles apresentarem baixa quantidade de colágeno nos ossos, fragilidade óssea, eles podem apresentar problemas no processo de formação do crânio, eles podem apresentar problemas coronários devido ao colágeno que é produzido em locais totalmente independentes. Eles vão ter a arcada dentária, como a dentiogenese, que eu falei para vocês, dentes fragilizados, que no caso, ao nascer, é somente a parte da gengiva, né? Eles vão ter a esclera ocular, eles vão apresentar todos os sintomas de forma grave. Eles têm os ossos muito, muito frágeis. Por isso que na maioria das vezes eles não sobrevivem, porque muitas das vezes afeta também a coluna, a medula espinhal, que também como ela é protegida pela coluna, né? Então a coluna ela também é fragilizada, assim podendo perfurar os pulmões, principalmente eles têm fraturas na coluna, na costela, e assim por diante. Eu vou mostrar um pouco mais características de cada uma desses tipos, tá? Outro ponto que eu trago para vocês em relação ao...
Só um instantinho, pessoal. Outro tipo que eu trago para vocês é o tipo 3. Surgem deformidades graves, como consequência das fraturas espontâneas e do encurvamento dos ossos, e dificilmente o paciente consegue andar. O tipo 3 ele é considerado grave. Essas pessoas aqui, elas tendem a ter uma estatura muito baixa, né? Então, elas, por causa da deformidade que ocorre nos ossos, nesse curvamento, elas tendem a ter calos, né? Que eles chamam. Eles tendem a desenvolver também os ossos fragilizados. A esclera ocular aqui, diferente da tipo 1, que pode ser azulada, aqui no tipo 2 ela é escura, tá? Ela é preta, o que leva o sujeito a ficar mais destacado. Tende a ter também aqui o rosto triangular e a dentiogenese, tá bom? Ela é um tipo grave da forma da doença de ossos frágeis. A 4, ela é uma deformidade moderada, que ela vai ter justamente na coluna, uma curvatura nos ossos longos, especialmente das pernas. E eles vão ter baixa estatura. Eu coloquei aqui, ó, tipo 4 e tipo 5, porque assim, vocês vão perceber nas classificações que eu dou, que alguns autores, eles pontuam a tipo 4 e a tipo 5, desculpa, e eles chegam a falar de uma doença de Lobenstein sobre tipo 6 e tipo 8 é 9, que são duas formas mais que eles estão em estudos descobrindo, né, aí novos tipos dessa doença. Ela é muito rara, então para fazer estudos sobre ela é mais quando você se tem vamos dizer, um local, vamos dizer, uma parte cultural ou um território que tenha um número mais elevado para que vocês possam identificar, para que se possa identificar uma diferença. Mas o que eles identificaram também é o número de repetições genéticas que ocorre na produção de colágeno. Exemplo, eles descobriram que 25% da produção de colágeno ela é considerada normal. Eles perceberam que o nosso organismo, ele produz esses 25% de colágeno. O que eles perceberam? Que a produção desse colágeno, e aí a gente entra na nossa aula sobre intérfase, né? Que é na produção, e aí já é um processo mitótico, tá, pessoal? Da intérfase. Porque mitose, professor? Porque mitose, ela está produzindo o quê? Não só, a gente não fala de mitose só na produção de tecido da pele, mas também de proteínas. Então, é uma mitose, tá? A meiose é mais no processo de gametas, tá? Então, na mitose ocorre justamente aí uma produção independente desse colágeno. De que forma independente? Além de produzir o colágeno nas áreas específicas que são ideais, que são proteínas que necessitam, elas produzem de formas independentes em outros locais. Por isso que essas pessoas podem desenvolver problemas respiratórios, auditivos e entre outros, porque vai afetar justamente essas questões, tá bom? Ok? E aí eles estão buscando desenvolver cada um desses, né? Desses que eu falei para vocês, um estudo de cada um desses tipos. Então, olha só, o tipo 1 não é deformado, ou seja, o sujeito não tem essa deformidade estrutural, ele tem uma estatura normal ou baixa, estrutura leve, esclera azul e sem dentinogenese imperfeita. Ele não tem a dentinogenese imperfeita, que é essa doença na boca, tá? Nos dentes. Já o tipo 2, eles apresentam múltiplas fraturas nas costelas, eles têm ossos longos ao nascimento, deformidades acentuadas, ossos longos e largos, baixa densidade nas radiografias do crânio. O que é essa baixa densidade, pessoal? É uma baixa densidade no processo de produção e formação dela.
Então, se eu não tenho uma densidade radiográfica craniana, ou seja, uma estrutura formada de forma adequada, qualquer pancada que eu pegue na parte da minha cabeça, da parte craniana, é possível que frature, o que pode levar aí à perfuração do encéfalo do sujeito, ocasionando aí, lógico, uma hemorragia craniana, né? Ou, enfim, entre outras questões. Esclera escura. Veja que na tipo 2, que é a mais grave, né? A esclera já não é azul, mas sim ela é escura, tá? Que é na parte mais preta que eu falei para vocês. E os principais do tipo 3, que é a considerada grave, além da esclera acinzentada, eles têm uma estatura curta, eles têm a face, né, triangular, escoliose grave. São esses um dos principais sinais do tipo 2. Veja que há uma diferença. Olha só, na 1, eles não têm... Olha, vamos identificar as diferenças. Eles não têm a esclera... eles não têm a dentinogênese imperfeita, certo? Na tipo 2, ele já tem essa baixa densidade craniana, coisa que não tem aqui. Aqui ele já tem a escoliose grave, né? E a dentinogênese, tá bom? Dentinogênese já aparece na tipo 3. Por que não aparece no tipo 2? Porque, como eu falei para vocês, como o sujeito ele morre muitas das vezes no útero ou na fase infantil, não é possível desenvolver os dentes, né? Quando desenvolve, é provável que se tenha. Ele já tem uma deformidade, né, acentuadas, tem ossos longos, então veja a diferença de cada um, tá? Já na tipo 4, a gente pode ver o que, ó? Uma estatura moderada, que o sujeito apresenta, baixa escoliose leve e moderada, e, ó, esclera acinzentada ou branca, ou seja, ele pode não apresentar essa esclera nos olhos e pode apresentar também a dentiogênese imperfeita, né? Que é justamente nos dentes. Aqui ela é moderada, então veja que existe alguns sintomas e demais, só que há uma diferença, aqui pode ser branco os olhos ou não, tá? E a 5, só para vocês terem uma visão, ele é caracterizado pela baixa estatura leve e moderada, luxações na cabeça do rádio, né, nessa parte craniana, membrana estereóssea mineralizadas, calo hiperplásico. O que é esse calo hiperplásico? São calos que aparecem na ponta, nas extremidades dos braços, da mão, dos pés, né? Que são calos bem acentuados, né? Que você vê calo mesmo, tá? Esclera branca é a ausência de dentiogênese imperfeita, tá? Ok? Outros tipos geneticamente diferentes foram observados, tipo o A6 e A9, mas não são clinicamente diferentes dos tipos 2 e 4. Então, por que eles não deram uma classificação desses dois? Porque eles não se diferenciam clinicamente desses dois tipos, que é o tipo 2 e o tipo 4. Isso quer dizer que o sujeito que vai apresentar uma dessas duas pode ser enquadrado em um diagnóstico nesses dois, tá bom? E a gente, pensando nisso, qual é a forma de tratamento que a gente pode falar? Bem, pessoal, a forma de tratamento, como eu falei para vocês, a doença ossos de vidro, ou Lobestein, ela não tem cura. Ela tem um tratamento para minimizar o processo de adoecimento do sujeito, que leve a ele uma qualidade de vida. Um dos primeiros pontos que eu trago para vocês é o medicamento, um tratamento medicamentoso associado a uma equipe interdisciplinar. Por que isso? Porque esse trabalho medicamentoso vai fazer com que o sujeito, que são medicamentos que fazem com que a produção de colágeno seja realizada de forma adequada nos ossos, né, nessa fortificação,
uma equipe interdisciplinar vai auxiliar esse sujeito a um processo de atividades que ele possa desenvolver. Exemplo, junto com a fisioterapia e a reabilitação, nesses dois, é o quê? Com a equipe interdisciplinar. É o fisioterapeuta, é o fonoaudiólogo, é o oftalmologista, o médico, o psicólogo, né? O psicólogo em si, porque o psicólogo aqui vai atuar de que forma? A gente precisa entender que essa doença, ela é uma doença que ela, além da limitação que o sujeito vai ter social, que é o que a gente sempre tem apresentado aqui, existe um processo de desvalorização do meu próprio eu. Por que uma desvalorização do meu próprio eu? De acordo que conforme o sujeito vai se desenvolvendo, ele vai começando a se perceber a não modificação do seu processo corporal. Se ele tiver uma lobestái grave, ele vai ter uma estatura totalmente diferenciada, deformada, ele vai ter esses problemas na arcada dentária e nos olhos, o que pode levar ele a desenvolver problemas graves e sérios, como doenças como a depressão, a ansiedade, entre outros. O fisioterapeuta, ele vai trabalhar em atividades físicas com esse paciente. Mas, professor, o senhor disse que esse sujeito ele não pode praticar atividade. Não, ele não pode praticar atividades de forma intensa, atividades que precisem de um esforço maior desse sujeito. As atividades que ele irá realizar são atividades leves. Exemplo, caminhadas, né? Natação. A natação auxilia para a fortificação dos ossos, dos músculos e que ele possa se desenvolver como sujeito, porque a natação ela auxilia que o sujeito ele tenha esse crescimento. Então a natação é muito viável. Reabilitação, pessoal, é uma reabilitação de medicamento, tá? É reabilitar o sujeito às atividades que ele precisa praticar. Então, olha só, reabilitação medicamentosa, então eu vou reabilitar ele nas suas proteínas necessárias. Eu vou reabilitar ele, né? Reabilitar vem de readaptar, levar novos hábitos, né? Eu preciso levar um novo hábito alimentar, eu preciso levar um novo hábito pessoal, social dele, principalmente nas questões de atividades físicas. Eu preciso fazer com que esse sujeito tenha a sua reabilitação, sua reeducação, tanto pessoal como social, porque isso vai auxiliar ele ao processo de desenvolvimento. E, por fim, nós temos a cirurgia ortopédica. A cirurgia ortopédica é a que tem sido aplicada constantemente em casos mais graves. Em casos mais graves, a cirurgia ortopédica ela faz o quê? Ela faz com que o sujeito que o médico faça aplicações diretas ele faz aplicação direta de colágeno, ou ele faz ali também, quando eles têm fraturado, eles fazem o quê? Eles começam a colocar alguns pinos, por exemplo, em determinados ossos. Coisas que não é muito viável em casos muito, muito graves, porque os ossos não vão conseguir permanecer, né, com aqueles pinos ou platinas. Mas eles podem fazer revestimento desses ossos, né, que é uma das práticas utilizadas, o que diminui as probabilidades de fratura dos ossos. Tá bom? É isso que eu tinha para trazer para vocês sobre a doenças de vidro. Eu estou aberto a perguntas, tá? É uma doença que eu acho muito interessante, pelo fato que tem eu vou passar para vocês um vídeo também que fala sobre a doença ossos de vidro, para que vocês possam assistir. E vou mandar para vocês um texto. Eu tenho 2 textos, eu tenho uma tese e um artigo. Eu vou mandar o artigo, que aí dá para a gente poder deixar isso mais afunilado, tá bom? Nossa próxima aula, eu estou preparando, tá? Com uma semana já, desde a semana passada, eu estou querendo preparar essa aula, que vai ser online. E aí eu quero preparar algo que seja atual. Então eu estou fazendo o possível para que nós possamos debater algumas situações, ok? Próxima aula será online, segunda-feira, tá? Conto com a presença de todos. E lembrem-se, segurança em primeiro lugar. Isso quer dizer o quê?
fiquem em casa, tá bom? Abraço a todos e até a nossa próxima aula.